Olá pessoal, estou aqui hoje para mais um vídeo para fazer uma parte da costura do vestido vermelho, né, que é a parte 3 do vestido. Mas antes de tudo eu queria falar para vocês que nesse tempo de crise que a gente está vivendo, de ter que ficar dentro de casa, que todos se unem para um bem maior para todos nós, que ficam em casa, que acham coisas para fazer. Se você que trabalha como eu com a costura, deve ter muitos retalhos aí. Vamos aproveitar esses retalhos, fazer algumas peças coloridas, algumas peças que, se não vender, que a gente possa usar para nós mesmas, ou também para até depois doar para algumas pessoas que com certeza vão precisar. E é isso que eu peço. Antes de pedir para que vocês curtem, eu peço primeiro para que vocês se cuidem muito. Eu estou aqui me cuidando porque sei que estou num grupo de risco e sei que tem muitas costureiras como eu aqui que também têm a minha idade ou aproximadamente ou até mais idade do que eu. Então eu peço para vocês que colaborem, todos colaborem e repassem sempre, fiquem em casa, trabalhando, fazendo o que for, mas fiquem em casa por por um tempo que for necessário. Nada melhor, graças a Deus, que nós, aqueles que têm uma casa para poder ficar, já é de bom tamanho, enquanto tem muita gente lá na rua que não tem onde ficar, né? Agora eu peço para que vocês curtem e compartilhem meus vídeos, se inscrevam e vamos levando a nossa vida aqui em frente, tentando se cuidar o máximo possível e assistindo os vídeos, aprendendo a costurar um pouquinho para se distrair também, além de aprender, se distrair. Vamos lá? Para aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver daí, para que a gente possa conseguir unir todas as partes iguais. É um pouquinho chato, porque é demorado, mas é um serviço que fica bem feito, tá? Acho que vocês estão vendo, né? Minha mão fica na frente. Ó, pode ser um alinhavo grande. Vocês fazem isso em toda a volta do vestido, do corte. Tanto na parte do direito, do tecido base, quanto do forro. Isso ele vai ficar exatamente do tamanho do molde, sem nenhum risco de vocês costurarem mais ou menos. É muito bom. Muitas vezes na costura fina, né? E a gente não se diz alta costura hoje, porque alta costura, alta costura seria a marca, né? Então a gente diz alta moda, né? E vai fazendo isso em toda a volta do molde, ó. Um de cada vez, viu? Um de cada. É um serviço que fica bem feito, gente. É garantido. Muito melhor do que marcar um por um.
E assim a gente vai fazendo. Aqui quase nem precisa, porque a gente sabe que é 1 centímetro. O mais mesmo é nas laterais, que a gente pede 3 centímetros. Então, pessoal, esse daqui eu optei por fazer o alinhavo, como eu havia explicado para vocês terem uma ideia de como que vai ser. Unindo alinhavo com alinhavo, ó, né? Para ter uma facilidade. Esse daqui eu optei por marcar no ferro. Então ficou todo marcadinho no ferro e eu vou costurar em cima dessa marca do ferro aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou unir a parte da base do vestido, que é essa daqui. Esse é o forro. Eu vou unir com a outra base, deixar o forro à parte. E esse daqui, eu também, nesse daqui nem precisa fazer marcação, porque a gente sabe que é 1 centímetro que nós vamos costurar. Mas mesmo assim, se quiser, vocês podem alfinetar. Ó, podem alfinetar tudo. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou na máquina reta, não vou usar overlock. E vou unir essa parte aqui do brilho, que é o lado direito. Então, olha, esse é o brilho, esse é o fosco. Nós vamos costurar fosco com fosco. Então, nós vamos alinhavar aqui, ó. O brilho é para ficar para fora. Ó. Vou por alfinetinho. Se vocês quiserem, acharem a necessidade de fazer o alinhavo em cima desse alinhavo que eu fiz, vocês vão e façam. Tem que dar certinho aqui. Talvez sobre um pouquinho lá, porque pode ser que eu tenha medido a barra, que eu deixei a barra para fazer depois. Então pode ser que sobre um pouquinho. E vou fazer isso aqui dos dois lados. E volto aqui, ó, deu certinho. E volto aqui mostrando para vocês. Eu vou fazer esse lado. Ó, esse lado, e vou fazer esse lado aqui, ó. E venho com a frente pronta aqui para vocês. Olha, percebam como ficou. Frente. Deixa eu desligar o ventilador, porque senão não vai conseguir ver nada. Olha, frente ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui foi costurado a frente. Deixa eu tirar as outras partes daqui para vocês verem melhor. A frente. Tá vendo que eu costurei bem no alinhavo, ó? Dá até para ver a linha do alinhavo, né? Isso facilita na hora de costurar.
né? Agora eu vou unir as costas. Vou fechar a nossa manga. Fechar a nossa manga. Aqui, ó. Que a gente prega com ela fechada. Tá? Vou lá fechar. Aqui eu já fechei. Vamos tirar os alinhavos, ó. Dá pra ver que o alinhavo ficou bem na marcação do ferro que eu fiz. Olha, aqui foi a dobra que eu fiz no ferro. E aqui foi aonde eu fiz o alinhavo, olha. Deu bem certinho. Então, vocês podem fazer isso também sem medo, tá? E tirar o alinhavo com cuidado, porque para não puxar fio no tecido. A manga e vou abrir as costuras no ferro, depois eu volto mostrando. Pessoal, aqui tá o vestido, já as mangas feitas, ó, dobrada a bainha, aberta as costuras. Depois que ela provar as mangas, eu vou cortar as costuras, um pouco do tecido. Aqui é o vestido, que tá todinho já costurado. O forro nós vamos fazer vestir um dentro do outro, tá? Nós vamos vestir aqui. Vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. Não vou fazer agora, porque agora eu vou fazer só uma costurinha aqui, ó, pra ela poder provar, para ver se o decote ficou bom. Mas a gente veste assim, ó, um dentro do outro, ó, direito do vestido com direito do forro, porque nós vamos costurar. Então, pessoal, aqui eu já estou com o meu vestido, o avesso, o forro dele, e o direito do tecido, que é o vestido à base de fora. Então, o que eu fiz? Eu vesti um no outro, casando com direito com direito, porque depois, quando você virar aqui, as costuras vão os avessos vão se encontrarem e não vai ficar aparecendo costura nenhuma. Então, se eu costurar ali, eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Os ombros não, eu vou fechar o decote, mas para isso eu vou unir aqui. Eu vou abrir a costura do ombro, vou unir primeiro o decote, que é porque o forro vai ficar preso só no decote e na manga, tá? O resto ele fica totalmente solto. Vou colocar um alfinetinho aqui. Se vocês quiserem colocar no vestido todo, coloquem o que for melhor para vocês. Se quiserem alinhavar também, alinhar. Depois de fechado o decote, eu vou deixar um pedacinho aberto aqui, ó, porque eu vou encaixar o zíper depois. Na verdade, eu até ia pregar o zíper primeiro, mas o forro vai ficar muito solto, vai ficar mais difícil para que vocês visualizem, né? Então, olha aqui, ó, decote, ombro com ombro aberto, fechando aqui um pezinho de máquina, ou seja, 1 centímetro, que foi o que nós deixamos.
vendo a marquinha aqui? Dá pra ver um pouquinho a marquinha. Não mexi no decote, ela já provou o vestido, não aumentei nada no decote. Só mesmo o que vai ser costurado, o que deixamos de costura. Sempre abrindo a costura do ombro. E vou terminar aqui um pouquinho antes da onde eu vou pôr o zíper, ó. Meu zíper vai vir aqui, ó. Eu vou dar uma paradinha aqui, ó, porque depois eu vou encaixar o zíper e vou descer com ele aqui. Tô fazendo isso pro forro não ficar muito solto aqui, porque senão na hora de colocar o zíper, a gente fica meio perdida aqui, porque o zíper vai ser embutido. Então, vou parar um pouquinho antes. Vou arrematar. Acabou a linha da bobina. Vamos lá. Aqui no decote, eu vou fazer uns piques na volta da frente, no decote da frente, tá? Para ele dar mais mobilidade quando você virar. Ó. Sem cortar a costura, tá, gente? Deixa eu ver se essa tesoura tá melhor. Não. E aí, nós vamos fazer aquela costurinha de segurança. Aqui eu não vou dar pique, porque ele é um V. Então, nós vamos fazer a costurinha de segurança aqui pelo lado do forro, para que ele não fique voltando o tecido, tá? Então, a gente vira aqui, vamos ver uma melhor forma aqui de fazer é assim. A gente vai fazer pelo lado do forro, tá? Aqui, ó. Na beiradinha. Deixa eu abaixar mais aqui, que eu acho que vocês estão vendo mais a mim do que aqui na máquina. É que como tem muito pano, atrapalha um pouco a visão. Essa costurinha de segurança é essencial para que não fique, quando você veste a roupa, aquilo fica saindo, tá? Com essa costurinha de segurança pelo lado do forro. Então, aqui, olha, a gente vai manter a costura aberta. Vai colocar um alfinete aqui.
mantendo as costuras abertas. Porque depois a gente vai pregar a manga. Mas eu vou pregar antes o zíper para não ficar muito tecido aqui, porque incomoda muito o tecido. Olha. Então, ele ficou assim, ó. Nosso decote vai, depois de passado, né? Que aqui ele tá sem passar, ele vai ficar assim, ó. E essa costurinha fica pra dentro. Ó. E aqui é a frente. E aqui as costas. Vai ficar assim. Tá? Então, aqui eu vou pôr o zíper. Vou pôr o zíper agora. Eu vou trocar o pezinho. Então, pessoal, eu já trocou meu zíper aqui, olha. Eu alfinetei na onde eu vou passar, na marquinha do ferro, ó. E vou já pregar esse lado do meu zíper. Só na parte do vestido, tá? Bem na marquinha que eu fiz do ferro aqui. E vou pegar o meu zíper. Aí eu vou tirando. E fiz uma marcação aqui onde eu vou terminar. Com a costura. Ele vai vir até aqui. Ficou bem juntinho, tá vendo? Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos vir com ele. Marcando aqui, para não dar defeito no vestido. Aqui. Eu vou começar assim, de baixo, que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então, vou usar o mesmo lado do meu pezinho, porque ele tem os dois, o lado certo para você ir e voltar, né? Eu vou usar aqui para ficar mais fácil para visualizar daí. É muito simples pregar o zíper invisível, viu, gente? É só mesmo mais chatinho na hora de encaixar o forro aqui. Mas o forro, se você não conseguir com ele na máquina, você pode fazer à mão mesmo. Faz ele bem encostadinho ou usa o outro pezinho. Aquele pezinho de um lado só. Tá? Eu faço assim, ó.
né? Vou do outro lado, se ficou perfeito. Ó, nem parece que tem zíper aqui, né? Depois de passadinho, aqui eu fecho depois, tá? Eu fecho depois isso daqui. E agora eu vou vir com a parte do forro. Como que eu faço? Eu viro aqui, ó. Viro aqui. Vou alfinetando até aqui onde eu comecei o vestido. E eu venho sentindo o pezinho da máquina, os dentinhos do vestido e vou passando direto. Agora, se você quiser, você pode com o pezinho de zíper, aquele que tem um lado só, esse aqui, pregar com ele, ou passar com o outro pezinho uma costurinha, depois usar esse daqui. Mas eu já acostumei, então eu encaixo bem, ó. Tá vendo? Eu encaixo e vou sentindo aqui o pezinho, ó, do zíper. E ele vai vindo, ó. Vai vindo. E aí vai ficar assim o nosso forro, ó. Depois vai ser fechado aqui, e aqui eu vou passar aquela costurinha de acabamento, que vai vir aqui no final do zíper, aqui. Lembra que eu deixei um pedacinho, né, pra poder dar o acabamento no zíper? Poderia até ter deixado para fazer a costura de segurança depois. Por isso que eu acho melhor pregar o zíper para depois colocar o forro aqui em cima. Vocês podem colocar isso daqui, vir com ele dobrando aqui e dando pontinho bem pertinho do zíper, a mão bem juntinho, porque não vai ter, ó, problema. Olha, vai ficar assim o zíper. Agora eu vou fechar aqui, ó, o pedacinho que ficou, o outro aqui, pro zíper terminar assim, ó. Em nada, ó. Só vai ficar mesmo o ganchinho dele aqui aparecendo. Ó. E aqui vai pra dentro. Eu não costumo fechar aqui, ó, antes de pôr o zíper. Então, eu vou desmanchar essa costura pra fazer uma costura inteira aqui. Ó, porque ele tem que ficar bem certinho aqui, ó, tá vendo? Ó, quando costurar, não pode ficar com nenhuma preguinha aqui.
E eu gosto de pregar primeiro o zíper e depois fechar aqui. Mas como ela tinha que provar, eu fechei um pedacinho. Então agora eu desmancho aqui esse pedacinho. Mesmo porque ela quer uma fenda aberta, ela resolveu abrir a fenda. Lembra que eu falei que pode ser tanto a fenda transpassada ou aberta? Ela resolveu fazer uma fenda aberta. Então, ele vai ficar assim, ó. Uma fenda assim, aberta, tá? Aí eu desmancho aqui. Eu vou desligar. Agora, pessoal, eu venho aqui no lado de dentro, onde eu terminei o meu zíper, ó. Onde eu terminei o meu zíper e vou fechar a costura das costas. Primeiro eu vou fazer pelo lado do tecido do vestido de fora, usando aqui a margem do zíper para poder fechar. Vocês vão vir bem aqui, um pouquinho acima da onde terminou o zíper e vão fechar, rebate. Tem que dar certinho, tá vendo? Olha, costura para não repuxar, tá? Eu vou dar mais uma funiladinha aqui. Vou fazer o forro, depois eu mostro pra vocês. O forro, a mesma coisa. Agora eu vou unir aqui. Esqueço esse lado aqui e vou mexer no lado do forro. Também vou abrir aqui para fazer uma costura só, para não ter emenda. Aí eu venho aqui, vou unir zíper com zíper, forro com forro. E vou fazer a minha costura do forro. Sempre rente ao zíper. E sempre unindo as costuras. Vou dar uma funiladinha a mais aqui, como eu fiz na outra parte. Agora eu vou mostrar pra vocês e pra mim, pra ver como que ficou. Se ficou bom, se não, vamos ter que consertar. Porque às vezes a gente faz, mas não fica perfeito. Mas ficou, ó, olha. Nem parece que tem um zíper aqui, gente. Olha. Olha isso, ó. Aquela voltinha do bumbum, lembra? Que eu fiz no molde, ó. E aqui o zíper, ó. Tá? Forro a mesma coisa. Vamos ver o forro. Ó, forro a mesma coisa. Né? Acho que dá pra ver. Né? Ó. Ele sobra um pouquinho, porque o forro a gente tem que entrar um pouquinho a mais para prender, né? Agora eu vou fazer o acabamento daqui do zíper,
e já volto. Agora aqui, gente, eu venho da onde eu parei com a minha costurinha de segurança, eu venho e vou até onde dá aqui no zíper, ó. Ele não chega totalmente até o zíper, tá? Mas dá pra vir bem pertinho aqui, ó. Faço isso. Pego bem em cima do pontinho aqui pra não aparecer emenda, ó. Corto bem as linhas. E faço a mesma coisa do outro lado. Acho o buraco onde cabe a minha máquina aqui, ó. Pela cava. E venho fazendo também do outro lado a costurinha de segurança. Começo bem em cima do ponto para não aparecer emenda. E venho com ela até onde a gente consegue. Vai cortando as linhas. Vai cortando por dentro também, não vai aparecer, mas é bom deixar sempre cortadinha. E ficou assim o nosso zíper. Deixa eu virar ele aqui pra ver se dá pra vocês verem melhor. Ó. Ficou assim. Tá dando pra ver, né? Agora eu vou pregar as mangas, tá? Então, nós vamos pregar nossas mangas. A gente vai fazer isso daqui. Vai ficar bem mais seguro. E podem fazer o que eu vou fazer agora aqui, ó. Porque assim eu vou me garantir de que meu vestido vai ficar certo. Forro com forro, abre costura e vou passar uma costurinha aqui antes de pregar minha manga, para me certificar de que não vai ficar sobrando nada, ó. Vendo? Vou tirar essa agulha daqui. E vou passar uma costura aqui, que me garante que meu vestido não vai sair do lugar na hora que eu for pregar a manga. Faço isso dos dois lados. Abro a costura do recorte. Isso é uma segurança para não ficar faltando tecido, não, sobrando tecido e nem faltando tecido. Medimos aqui o ombro, ó, vemos se está tudo igual e fazemos a mesma coisa do outro lado. Ó. Então eu vou pregar a manga desse lado e depois a outra vocês já vão saber como que ficou. Então eu preciso da manga, já fiz bainha na minha manga, olha, dobrei 2 vezes, né? Isso aqui eu não mostrei porque todo mundo sabe fazer, né? Então aqui é a frente, aqui tá o pique da minha frente. Eu vou jogar a costura para as costas e vou colocar a minha manga aqui.
quer fazer o embebimento, façam. Façam o embebimento, que ajuda, facilita. Sem fazer prega, só franzir para dar aquele jeitinho na cabeça da manga aqui, ó. Certo? E aí nós vamos lá. O nosso meio da manga, como eu já expliquei, ele nunca vai dar aqui na costura, ele vai sempre passar aqui, ó, do nosso meio, porque o meio da manga não é na costura do ombro, o meio da manga é a parte mais atrás da costura, tá? Aí vocês vão arrumando aqui, ó, o embebimento. Muito pano, não dá pra vocês verem direito daí, né? Não pode deixar fazer preguinha, viu, pessoal? E ó, olha como ficou. Olha que bonita que ficou, ó. Depois vocês vão ver vestida no manequim. Ó, nenhuma preguinha, costura com costura, costurinha aberta aqui, costurinha do ombro também. Não ficou aquela manga chapada, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra e volto aqui mostrando pra vocês. Então, pessoal, aqui tá o vestido pronto. Deixa eu sair da frente, né? O vestido vermelho que eu tava montando ali. E já fiz a bainha dele, só falta a bainha da barra, que eu vou fazer à mão pra ficar um serviço mais bonito, né? E eu quis mostrar ele no manequim pra vocês verem os detalhes que eu falei. Lembra que eu fiz uma pence camuflada aqui no decote para que ele ficasse assentado, né? Então olha como ele ficou bem assentadinho. Deixa eu trazer um pouquinho mais perto. Depois eu volto ela mais longe para vocês verem a barra. Olha como ficou bem assentadinho o decote. Aqui, ó, o recorte, se bem que a manequim é um pouco menor que ela, tanto no que o quadril, ó, tá sobrando, tá vendo? O quadril tá sobrando, porque ela tem 111 de quadril. Aí eu vou mostrar o decote das costas, que eu fiz a mesma pence camuflada, lembra que eu fiz uma pence aqui, saindo aqui da cintura, ó, vindo aqui, olha o decote como ficou.
o forro não sai, ó, não escapa o forro e não fica folgado, tá vendo? Ele tá bem assentado. É que como a manequim, ela tem a cintura muito fininha, ó, quando a menina vestir, vai ficar assim, ó. Ele vai encher isso daqui, ela já provou, entendeu? Então vai ficar assim, ó, sem nenhuma marquinha, é porque aqui, ó, ele não encheu. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, lembra do corte do bumbum? Que eu falei do bumbum aqui, fiz aquele aconchego aqui no bumbum, ó. Olha como aqui embaixo ele não ergueu, vou abaixar a câmera. Olha, aqui embaixo, ó, ela preferiu a fenda aberta. Então vocês podem ver que a hora que ela encher aqui o bumbum, ó, que encher o vestido, ele não vai ficar erguendo aqui embaixo, ó. Vendo? Ele tá certinho, ó. Ele encaixa no bumbum e não fica levantando. Vendo? Aqui as costas, o detalhe da manga, o embebimento, ó. Aqui tá com o bracinho, não tá muito no lugar, tá caindo um pouquinho, mas ele é assim, né? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá aqui o vestido, que eu fiz o molde. Eu fiz a modelagem pra vocês. Gente, tá um calor aqui. Fiz a modelagem pra vocês. E fiz o corte. Fiz a modelagem, fiz o corte e fiz um pouco da costura. Eu não mostrei costurando todo, mas mostrei alguma parte. Mostrei o zíper, mostrei fechando o decote, mostrei pregando uma manga, mostrei fazendo a costura de segurança e o zíper, que é mais importante. As costuras retas são coisas que vocês conseguem fazer facilmente. Mas olha, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo, o final do vídeo. E espero que vocês tenham gostado, que vocês curtem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, deixem seus comentários, se gostou ou não. É um modelo ao mesmo tempo básico, mas bem social, bem bonito mesmo, tá? É um tubinho, espero que vocês gostem, curtem e é o vídeo de hoje. Beijos e obrigada por ter ficado comigo até agora.